Vamos lá, pessoal. Vamos à nossa sétima aula. Agora vamos falar de mais um conceito base aqui do programação orientada a objeto, que é o conceito de polimorfismo. Então, na aula passada nós estudamos o conceito de herança e o polimorfismo está ligado diretamente ao conceito de herança. Basicamente, o polimorfismo, a palavra polimorfismo significa muitas formas. É um termo definido, em linguagem orientada a objeto, que permite, é, dentro de uma herança, eu modificar métodos e até mesmo atributos, getters e setters, para que na classe filha eu tenha uma versão diferente, por exemplo, de um método que eu tenho na classe pai. Então, esse polimorfismo permite que eu refatore método, por exemplo, para atender uma necessidade específica da classe filho. Então, por exemplo, eu posso ter uma função chamada consultar na classe base, porém, eu quero que tenha um comportamento totalmente diferente na classe filho, por ter mais atributos ou por seguir um outro processo. Então, eu posso ter essa versão desse método ou essa versão desse atributo. Tá? Lembrando que eu só posso aplicar o conceito de polimorfismo em classes públicas, em métodos, em atributos que tenha acessibilidade pública ou protected. Polimorfismo denota uma situação na qual um objeto pode se comportar de maneiras diferentes ao receber uma mensagem. Tá? Eu tenho dois tipos de polimorfismo, então, estático ou sobrecarga, ou dinâmico ou sobreposição. São estático e sobrecarga é o mesmo nome, dinâmico ou sobreposição é outro nome. Tá? Então, polimorfismo estático se dá quando temos a mesma operação implementada várias vezes na mesma classe. Nós vimos até na aula de acessibilidade, nós temos ali uma assinatura diferente. Então, o que é a assinatura? É a composição do nome do método e dos tipos da lista de parâmetros de entrada. Então, se eu tenho uma lista de parâmetros de entrada diferentes, isso já é considerado um polimorfismo estático. Tá? Então, por exemplo, construtor. Nós vimos que eu posso criar construtores, que é o método inicial de cada classe, com o mesmo nome, porém os atributos precisam ser de tipos diferentes. Esses parâmetros de entrada, eles precisam ser de tipos diferentes. O parâmetro de saída não participa dessa composição de assinatura, e o nome do parâmetro também pouco importa. O que importa é o tipo. Então, a escolha de qual operação será chamada depende da assinatura dos métodos sobrecarregados. Então, por exemplo, eu tenho um método que não recebe nenhum parâmetro, aí eu vou ter um método que recebe um parâmetro string, um outro método que recebe dois parâmetros string. Então, é um tipo de polimorfismo mais simples, ele não depende de herança, mas ele permite que eu tenha uma múltipla utilização dentro ali da minha classe. Tá? E o polimorfismo dinâmico, que é o que nos interessa nessa aula. Acontece na herança quando a subclasse sobrepõe o método original. Agora, o método escolhido se dá em tempo de execução e não mais em tempo de compilação. Então, quando nós instanciamos um objeto de uma classe filha e eu tenho um método que foi sobrescrito, que houve o polimorfismo desse método, que eu tenho uma versão dele no pai, vai ser executado a versão do filho. Se eu não fiz o polimorfismo, se eu não fiz o override, ele vai executar o método do pai. Então, a escolha de qual método será chamado depende do tipo do objeto que recebe a mensagem. Então, eu posso até ter a seguinte situação. Eu posso ter um método
na classe base que receba um parâmetro do tipo inteiro. E eu tenho um método sobrecarregado com polimorfismo que receba 2 parâmetros na classe filha. Então, se eu chamar com um parâmetro, vai chamar a classe pai. Se eu tiver com 2 parâmetros, vai chamar na classe filha. Tá? A sobrescrita de métodos, né, o override, que nós vamos ver bastante no Java, pode ser classificada como polimorfismo de inclusão. Quando o método sobrescreve um método herdado de uma classe, temos uma sobrescrita de um método, um override. Esse método de sobrescrita tem que ser idêntico ao método da classe herdada, o que significa a assinatura precisa ser a mesma. Lembrando, assinatura, nome do método e tipos de entrada. Tá? Então, eu vou sobrescrever, vou fazer o override, vai ficar valendo a versão que eu tenho na classe filha. Tá? Então, portanto, temos que uma classe filha fornece apenas uma nova implementação para um método herdado e não um novo método. Por exemplo, temos uma classe chamada forma e as classes e suas subclasses, triângulo e círculo. Digamos que a superclasse forma tem um método chamado calculaárea, né? Então, para cada uma das subclasses triângulo e círculo, definirá o seu próprio método calculaárea. Cada um vai ter a sua implementação, por exemplo, para cálculo de área. Então, ao invés de utilizar o método da classe pai, vamos utilizar as versões sobrescritas, porque tem a mesma assinatura nas classes filha. Ok? Uma chamada ao método herdado, né, não será mais interpretada por esse novo método do mesmo nome. Né? O método tem o mesmo nome, mas é ligeiramente diferente por conta da sua assinatura. Tá? Então, esse é o nosso segundo tipo. Tá? Então, nós estamos mesclando o conceito que nós vimos com acessibilidade, né, de public, private, protected, passando a lista ali dos parâmetros e também utilizando aqui, né, o conceito de herança. Então, eu posso ter uma pequena modificação na assinatura, onde que eu vou acessar da classe filha e ou da classe pai, certo? O tipo de polimorfismo de sobrecarga permite a existência de vários métodos de mesmo nome, porém com assinaturas levemente diferentes, ou seja, variando o número e o tipo de argumentos, de parâmetros. Ficaria ao cargo do compilador escolher de acordo com as listas de argumentos o procedimento ou métodos a serem executados. Sobrecarga de métodos é comumente usada nos construtores de uma classe Java. Nós já vimos em aulas anteriores, né, que nós temos ali um método construtor padrão, que não recebe nenhum parâmetro, ou nós podemos implementar diversas versões, mas isso pode ser aplicado para qualquer método. Tá? Então, aqui, o mais interessante, né, do polimorfismo é a refatoração. O que é refatoração? Eu criar uma versão nova em uma classe filha que está utilizando uma classe pai. Então, refatoração é uma pequena modificação no sistema. Então, eu não vou precisar, por exemplo, modificar uma classe pai e encher de if para tentar identificar se ele vai executar de uma forma ou de outra, se vai utilizar um parâmetro ou não. Utilizando aqui o polimorfismo, eu consigo criar diferentes versões de métodos, isso até de métodos herdados, e eu consigo ter implementações diferentes, sem precisar mudar o método pai. Tá? Então, a refatoração visa sempre dar uma maior simplicidade, flexibilidade e clareza para o código. Lembrando que o principal objetivo de POO é reutilização de código. Então, a partir do momento que nós não mudamos a base, nós fazemos versões para refatorar, isso acaba ganhando uma grande flexibilidade.
Tá? Então, por exemplo, alguns tipos de refatoração: alterar nomes de variáveis, métodos e objetos para melhorar a legibilidade do código, mudar parâmetros de métodos para que fiquem mais claros, eliminar duplicação de código, coisas do tipo. Tá? Eu vou um pouquinho aqui para frente. Vamos ver aqui um exemplo. Tá? Então, aqui nós temos a classe tipo empregado. Essa classe tipo empregado vai ter um método chamado quantia a pagar. Então, não utilizando polimorfismo. Olha a situação. Vamos ter aqui um outro método chamado ler tipo, funcionário, tá? Tipo do empregado. Temos um switch case aqui. Então, para cada tipo, ele vai fazer um cálculo diferente. Então, engenheiro é só o salário. Se for do tipo vendedor, vamos adicionar comissão. Se for do tipo gerente, vai adicionar um bônus. Se não for de nenhum tipo, ele joga uma exceção. Aí eu vou modificando, eu vou ter que modificar o código. Eu vou adicionando novos tipos de empregado, eu vou ter que mudar o código. Isso não é bom, tá? Nesse caso, melhor a se fazer é utilizar o polimorfismo. Então, aqui, class empregado, tá? Então, eu tenho aqui o método base, quantia a pagar, que vai retornar aqui, tá? Tipo aqui, a quantia a pagar, por exemplo, tá? E eu vou ter, né, a implementação aqui, ó, tipo empregado, ele vai, né, implementar esse método aqui, quantia a pagar, vai me retornar aqui o objeto. Então, por exemplo, o engenheiro, eu vou ter o polimorfismo dele, certo? Ele vai, por exemplo, chamar um método chamado ler salário mensal. Vendedor, tipo de empregado, quantia a pagar, vai pegar o salário mensal mais a comissão. Gerente, vai pegar o salário mensal mais o bônus. Então, isso é um exemplo de polimorfismo. Todos esses caras estão herdando aqui do tipo de empregado, certo? Estão fazendo versões do método quantia a pagar. Essas versões são conhecidas como polimorfismo. Por quê? Cada implementação vai ter um resultado diferente dentro da nossa aplicação. Vamos fazer esse exemplo aqui. Eu vou abrir aqui o NetBeans. Vamos criar aqui um novo projeto. New Project. Java Application. PO07. Eu vou mudar esse package aqui, porque esse package aqui não tá legal pra gente. Tá? Assim, ó. Fatec. Tá? Então vai ficar Fatec ADS, né? ADS.PO07. Fica mais inteligente aqui nossa estrutura. Tá? Legal. Então vamos criar aqui, né, seguindo esse exemplo proposto, vamos criar algumas classes aqui. Então, por exemplo, Java Class. Vou mudar um pouquinho, tá? Funcionário. Tá? Legal. Essa classe funcionário vai ser abstrata. Abstract, certo? Vamos ter aqui, só para fazer esse teste, vamos criar um único atributo, tá? Esse aqui, private, double, salário, tá? Salário base. Vamos fazer os getters e setters aqui, ó. Lá, refactor, encapsulate fields. Vou selecionar tudo.
Ok, refactor. Ó, get salário base, set salário base. Vamos colocar aqui, vamos criar um método público, tá? Que vai retornar um double, que vai ser cálculo salário, tá? Então aqui, no padrão, ele simplesmente vai fazer o seguinte, vai retornar o salário base, tá? No padrão, ele vai retornar o salário base. Esse vai ser o nossa classe abstrata funcionário. Tem aqui salário base, né? Tem o get e o set, e temos um método chamado cálculo salário. Nós vamos fazer o polimorfismo, fazer o override desse método para as classes filhas. Então, por exemplo, new Java class, vou criar aqui a classe gerente. A classe gerente, por exemplo, eu vou adicionar um atributo a mais, tá? Que vai ser a especialidade do gerente. Especialidade, tá? Eu vou fazer o extends aqui para herdar da classe pai, que vai ser funcionário. Legal. Então ele vai herdar tudo que tem no pai. Vou fazer os gets e setters aqui desse cara. Então aqui, vector. Aqui em cima. Encapsulate fields. Select all. E factor. Tá? Professor, você vai fazer o override nesse caso? Não, não farei. Eu vou utilizar o método calcular salário utilizando da base. Por quê? Aqui o gerente não recebe nenhum salário a mais. Não vai receber nem comissão, nem bônus. Então, eu posso utilizar. Eu não estou fazendo o polimorfismo aqui nesse exemplo. Tá? Aqui nos dois próximos nós vamos fazer. Então aqui Java Class, vendedor, ok. Já vamos colocar aqui que o vendedor ele herda de funcionário, tá? Ó, que eu escrevi com F minúsculo, não pode, nome de classe é tudo em maiúsculo. O vendedor vai ter um atributo adicional chamado comissão, tá? Vou fazer os gets e setters desse comissão. Select all. Tá? Os getters e setters. E eu vou fazer o nosso primeiro polimorfismo. Esse nosso primeiro polimorfismo, vamos utilizar, por exemplo, a mesma assinatura. Vamos lembrar ali o nome do método. Ó, cálculo salário. Cálculo salário. Por quê? Porque nós vamos pegar o salário base, que não é acessível aqui, tá? Porque nós estamos herdando. Então, como nós temos que fazer? Get salário base, tá? Mais get comissão. Então, o que vai ocorrer? Quando eu instanciar um objeto do tipo vendedor, o método que vai ser utilizado vai ser o método aqui da classe filha, cálculo salário. Nesse exemplo, ele vai pegar ali o salário base e vai somar mais a comissão. Aqui ele está até pedindo para que eu adicione, né, uma anotação, tá? Então deixa eu dar Alt Enter para adicionar essa anotação. Espera aí que... Ó, isso aqui serve para documentação. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos sobrescrevendo o método que existe na classe base. Estamos fazendo uma versão para aqui, para o vendedor. Tá? Nessa situação, quando nós instanciarmos o objeto do tipo vendedor, nós nunca vamos conseguir acessar o método original lá do pai, lá do funcionário. Por quê?
o compilador dinamicamente vai escolher esse método, como ele tem a mesma assinatura, ele vai acabar escolhendo esse método, tá? Mais um exemplo, new Java Class gerente. Ó, já criei o gerente. Vamos fazer assim, gerente vendas. Ah, não. Sabe o que que eu fiz? Eu acabei criando essa primeira aqui, ó, gerente, tá? Gerente eu pensei que fosse o engenheiro, tá? Então vamos fazer uma modificação. Vamos fazer aqui, ó, vamos colocar public double bônus, certo? Vamos apagar esses dois get setters. Vamos fazer novos. Refactor. Cadê? Encapsulate fields. Legal, selecionar todos. Refactor, tá? E vamos fazer o override aqui. Ó, calcula salário. Como que vai ser? Get salário base. Tá? Mais get bônus. Então, temos uma versão aqui para o nosso gerente. Eu posso fazer algo até um pouco diferente, tá? Eu posso chamar aqui o método lá da nossa classe pai. Se tiver mais implementações, se for algo mais complexo, né? Eu posso até fazer assim, ó, super. O que que acontece quando eu coloco esse super? Super é parecido com this. This ele faz referência ao próprio objeto, à própria classe. Super faz referência à classe, aos métodos da classe pai, aos atributos da classe pai. Então estou aqui chamando método calcula salário da classe pai. E o valor retornado, aí sim eu vou somar o bônus. Legal, pessoal? Então, é outro jeito de fazer. Então, se tem uma lógica mais complexa lá no pai, eu posso executar tudo que está lá no pai e depois somente completar aqui no filho. Não preciso fazer tudo grudado aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, double salário base, por exemplo, ó. Salário base, né? E aí eu pego aqui, ó, salário base mais get bônus. Legal? Então eu estou chamando o método do pai dentro aqui do override, dentro do polimorfismo da classe filho. Aqui ele está pedindo para eu colocar a notação do override. Vamos colocar, ó, override, porque estou sobrescrevendo. Legal? Vamos agora só criar a classe gerente que ficou faltando. Java class. Gerente não, engenheiro. Engenheiro. Tá? Então vamos colocar aqui private string especialidade. Vamos criar aqui os get setters, tá? Refactor. Opa. Encapsulate fields. Select all. Refactor. Tá? Aqui eu não vou fazer nenhum override. Tá? Ele vai funcionar corretamente. Legal, pessoal? Aqui, só mais um exemplo. Eu posso, tá? Criar override, né? Um polimorfismo. Passando aqui, né? Uma assinatura diferente. Aí quando eu faço isso, ele já entende e já busca aqui do filho. Então, por exemplo, eu vou passar aqui, ó, double prêmio. Tá? E como vai ser um formato diferente, uma assinatura diferente, ele já chama logo daqui. É o mesmo nome de método, porém a assinatura é diferente porque nós temos um parâmetro a mais. Tá? Então, vamos fazer assim bonitinho, ó, double
salário base. Aí nós vamos chamar, por exemplo, super, que vai ser o método da classe Pi. Ó, cálculo salário, certo? Vamos pegar aqui esse salário base, tá? Vamos fazer aqui uma média entre prêmio mais comissão, tá? Então, get x.comissão. Dividir por 2, tá? Só depois disso nós pegamos e vamos somar aqui ao salário base. Vou fazer bonitinho aqui, ó, mais igual. Legal? E aí sim ele vai retornar o salário base, tá? Então, opa, é uma variável. Então, o que acontece aqui? Nós estamos chamando o método da classe Pi, estamos fazendo um cálculo específico, mas aqui, como a assinatura é diferente, é um polimorfismo, tá? Que não vai fazer override, tá? Então, por isso que ele não está nem pedindo aqui para fazer o override. Legal? Dúvidas, pessoal? É algo bem interessante, né? Polimorfismo é bem prático, tá? Podemos notar a importância do polimorfismo para a redução de código, simplicidade, flexibilidade, etc. O polimorfismo é utilizado em diversas refatorações e muitos padrões de projeto. Padrões de projeto, que é conhecido como partners, vocês vão aprender esses partners na aula de POO avançado. Portanto, entendê-lo é fundamental para qualquer desenvolvedor moderno. Tá bom, pessoal? Vocês vão ter esse exemplo lá no meu site, junto com esses slides. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelos canais digitais.